Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como tratar naturalmente a gastrite. Mas antes disso, é claro, rapidamente a gente tem que contextualizar o que é gastrite, quais as causas possíveis de uma gastrite, como é feito o diagnóstico da gastrite e ao abordar o tratamento a gente vai falar em alimentação, em suplementação, em gestão de estresse e fitoterapia. E para quem não me conhece, eu sou Cíntia Oliveira, sou jornalista, enfermeira, especialista em nutrição funcional e terapêutica ortomolecular e esse é um canal dedicado à informação e educação para a saúde. Seja bem-vindo, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, não deixa de dar um joinha e de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que vão se beneficiar com este assunto. Ó, não dói nada e você ainda vai nos ajudar a cumprir a nossa missão, que é levar informações sobre saúde para melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá bom? Então, o que vem ser a gastrite? A gastrite, de forma muito genérica, é uma inflamação da mucosa gástrica. Como assim mucosa gástrica? Nós temos a nossa pele dessa forma e mucosa seria, por exemplo, essa pele que reveste aqui a nossa boca. Gástrica porque está aqui, no nosso estômago. Essa inflamação, ela pode ser aguda ou crônica. Aguda quando ela é muito pontual, começo, meio e fim. Pode ser crônica quando ela se prolonga ao longo do tempo. E ela pode ter várias causas. É importante que se diga que se sua gastrite for crônica, você deve buscar um diagnóstico, deve buscar um tratamento e consultar um profissional de saúde para saber qual é a causa dessa gastrite para tratá-la da forma correta. Porque você não vai tratar uma gastrite de causa infecciosa da mesma forma que você trata uma gastrite de causa autoimune. O diagnóstico da gastrite ele é feito através de um exame chamado endoscopia digestiva. É um aparelhozinho muito fininho, acoplado a uma câmera, é inserido pela boca, mas pode também ser inserido pelo nariz ocasionalmente, e vai avaliar a situação dessa mucosa. Esse exame, além de filmar a zona para uma avaliação, ele vai retirar pedaços desse tecido para uma biópsia, para uma análise no patologista, uma análise da histologia daquele tecido, e aí definir a causa dessa gastrite. Também pode ser solicitado um exame de anticorpos para ver se essa gastrite é ou não de fora autoimune. Em relação às causas da gastrite, a causa principal da gastrite crônica é a infecção pela bactéria Helicobacter pylori. É mais comum do que se imagina a presença dessa bactéria no nosso estômago. E muitas vezes as pessoas fazem exames e dá lá que ela tem a H. pylori, como ela é popularmente conhecida, mas ela não tem uma gastrite ativa. Agora, quando você tem associada a uma gastrite ativa a presença da H. pylori, da Helicobacter pylori, normalmente o médico vai tecer aí uma estratégia que provavelmente inclui uma antibioterapia, ou seja, a toma do antibiótico por um determinado tempo, mais o uso de um protetor gástrico, além de alterações alimentares. A segunda maior causa de gastrite crônica seria a doença autoimune. Embora em um número infinitamente menor, comparando com a primeira causa, que seria a H. pylori, mas nesse caso você tem aí uma doença autoimune, onde as células de defesa do corpo dessa pessoa atacam células da mucosa gástrica. Isso vai fazer com que gere uma inflamação permanente ali, podendo levar a longo prazo a perda da função de algumas células, por exemplo, que secretam o suco gástrico, por exemplo, o muco, que é tão importante para proteger essa parede do estômago. Quais seriam outras causas da gastrite? Hábitos alimentares errados. A própria idade já seria um fator para desenvolver uma gastrite e normalmente assintomática. O uso de bebidas alcoólicas, o uso de medicamentos. Há muita gente que faz uso para dores lombares ou dores cervicais
desses anti-inflamatórios que compra-se de venda livre em farmácia. É conhecido como anti-inflamatório não esteroide, mas tem uns nomes aí muito populares. Agora eu não me lembro de nenhum, mas eu sei que no Brasil existe um nome muito famoso. Aqui seria o Brufen ou ibuprofeno, mas no Brasil tem um outro nome que está nessa categoria, que as pessoas fazem muito uso dele para dores crônicas e de forma indiscriminada. Outra causa seria hábitos tabágicos, né? Ser fumador ou ser fumante, como a gente diz no Brasil. Isso também pode causar gastrite, e mesmo estilo de vida muito sedentário, uma alimentação muito inadequada, muito ruim, comida muito processada, muito industrializada, que pode sim causar irritação dessa mucosa, muito refrigerante, enfim. Que é importante dizer é que o uso dos prazóis deve ser pontual. Não pense você que está me ouvindo aí, ou que você vai ficar apagando fogo só tratando o sintoma da gastrite usando os prazóis da vida em tempo indeterminado, porque isso ele tem um preço. Você pode ver se é um prazol que tiver escrito lá inibidor da bomba de prótons. Ele vai inibir a secreção de um suco gástrico. Se o ambiente do estômago não tem esse suco que é realmente ácido, está aí entre 2 e 3, mas e não havendo, você vai ter dificuldade na absorção de nutrientes. Não é porque o medicamento é de compra livre que ele pode ser tomado indiscriminadamente. E se você olhar lá na bula, eu não leio bula porque quem lê bula não toma remédio. Não, a bula, o que está escrito ali é verdadeiro. Existe um prazo específico para você tomar aquele medicamento. Caso haja necessidade de você tomar por um tempo mais prolongado, não é você quem decide isso. É uma decisão médica, justificada e monitorada, ou monitorizada, como a gente diz aqui em Portugal. Porque quem toma indefinidamente esse tipo de remédio tem maior risco de ter osteoporose. Ou, por exemplo, deficiência de vitaminas B12 ou anemia. Dito isso, quais são as estratégias para um manejo correto, para um tratamento natural da gastrite? Envolve, na verdade, um conjunto de estratégias. Não é só, eu quero tratar minha gastrite, eu vou tomar um medicamento e vou ficar boa. Ou então, eu vou tomar uma coisa natural, um fitoterápico. Nada mais é do que um medicamento, só que originário de plantas. Não é só isso. Se você não lida com todas as variáveis, as questões, você talvez não consiga o sucesso desejado. Do ponto de vista alimentar, coisas que são muito importantes. Você pode suspender determinados alimentos, café ou chás contendo cafeína, refrigerante, bebidas alcoólicas, alimentos que são cítricos, ácidos, comida muito pesada, gordurosa, farináceos, comida muito rica em açúcar, comida processada, industrializada. Tudo isso não é interessante para uma pessoa que tem gastrite. Então, nesse caso, a gente não está falando de uma dieta, a gente está falando de uma reeducação alimentar. Você pode, por exemplo, comer um pedacinho de um alimento mais ácido, um alimento mais cítrico que você goste, não isoladamente, mas associada a uma refeição. Fazer refeições menores. Por quê? Porque quanto mais você enche o seu estômago, mais difícil é a sua digestão. Mais ácido vai demandar para quebrar aqueles nutrientes ali. Isso pode fazer com que o alimento se demore no estômago, que ele fermente, que cause os desconfortos associados à gastrite. Você pode substituir proteínas que são mais pesadas, como da carne vermelha, por proteínas mais leves, como do peixe ou das carnes brancas, que vão ajudar, facilitar ou acelerar esse processo digestivo. Mastigue muito bem, porque quanto mais triturado o alimento chegar no estômago, mais fácil será o processo digestivo e menos tempo ele vai demorar ali. Tudo que você não quer é que aquilo fermente ali e acidifique mais. Evite comida pesada, porque a comida pesada, o próprio nome já diz, ela pesa, ou seja, ela demora para ser digerida. E por fim, faça uso de alimentos antioxidantes, vegetais, frutas,
Porque os antioxidantes, eles são também anti-inflamatórios. Bom, falamos da alimentação. Vamos falar um pouco da suplementação. Pode ser, é possível, talvez, se você já tenha mais de 30 anos, que você já esteja na casa dos 50, assim como eu, e você note que você tem um estufamento abdominal, que você tem aquela sensação de que a comida demore muito tempo no seu estômago, fermente, que a sua digestão seja mais lentificada, que você tenha distensão abdominal. Isso tem a ver com a sua forma de se alimentar, mas também tem a ver com a redução do ácido clorídrico, que é necessário, por exemplo, a gente quebrar a proteína. Tem a ver com a diminuição das enzimas digestivas. E se você se observa e se você percebe que você tem essa dificuldade, você pode utilizar como suplementação ácido clorídrico, no caso o cloridrato de betaína, e enzimas digestivas. E você pode investigar esse assunto, ou pode buscar um profissional de saúde que conheça desse assunto, te auxilie. Você fazendo uso disso de forma complementar, você vai perceber que isso vai ajudar bastante no seu processo digestivo. Nosso corpo, na verdade, ele não distingue entre o estresse físico e o estresse psicológico. E aí o que acontece? Você acaba liberando muito cortisol e adrenalina. E isso afeta o funcionamento do seu estômago, a sua mucosa gástrica, sobretudo pela inibição da produção do muco protetor e maior vasoconstrição, uma sensibilidade aumentada também. Ou seja, se você é uma pessoa muito estressada ou tem uma vida muito agitada, você precisa criar mecanismos para melhorar esse estresse. Ou seja, através de caminhadas, ou seja, através de uma prática de um exercício físico, ou do yoga, ou do pilates, ou buscando um grupo de autoajuda, ou uma psicoterapia, ou meditação, ou oração, ou um grupo de apoio da igreja, terapias complementares, eu não sei, quais as ferramentas que você tem aí para utilizar. E mesmo que você não tenha dinheiro para investir em algumas coisas, há coisas que você pode fazer, até vídeos no YouTube de profissionais de saúde que te ajudam no manejo do estresse. Você tem aí a espinheira santa e o aloe vera 99%. São dois fitoterápicos bastante estudados na gastrite. Vamos falar primeiro da espinheira santa. Tem uma propriedade protetora do estômago muito reconhecida, é muito estudada a espinheira santa. Um efeito fantástico, porque ele aumenta a produção de muco protetor, ajuda a formar uma barreira, melhora a digestão, é muito anti-inflamatória, é cicatrizante e é um bacteriostático, ou seja, inibe o crescimento da bactéria H. pylori. A espinheira santa ainda possui um efeito antiflatulento, ou seja, atua evitando a formação de gases. Se você for tomar a espinheira santa em chá, você vai usar uma colher de sobremesa cheia ou meia colher de sopa rasa para 200 ml. E como é que você deve preparar? Você deve colocar as folhas no recipiente e deitar a água que você ferveu. Quando ela começar a formar as bolinhas, você desliga e despeja sobre as folhas e deixa 10 minutos para que os princípios ativos se libertem. Quem não deve tomar a espinheira santa? Mulheres grávidas ou que estejam amamentando e crianças abaixo de 12 anos. Outro fitoterápico bastante conhecido pela sua eficácia no tratamento da gastrite é o sumo ou suco de aloe vera 99%. Tem propriedades espetaculares, como protetor da mucosa gástrica, como reparador do tecido do estômago, da parede do estômago, como anti-inflamatório, propriedade antioxidante, propriedade cicatrizante, enfim, tem inúmeros benefícios comprovados do sumo de aloe vera. O bacana é que esse sumo de aloe vera 99% você compra ele pronto. Então você utiliza 15 ml antes de deitar ou em jejum. Não é porque
é um fitoterápico, não é porque é um medicamento proveniente de planta que ele não tem efeitos indesejáveis. E, sobretudo, hepatotoxicidade, ou seja, uma dosagem acima da recomendada pode ser tóxico para o seu fígado. Então, sobre esse assunto, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você, que você se cuide, que você previna, que você faça as mudanças necessárias para que essa gastrite não avance, para que ela entre em remissão ou que você seja curado. Tá bom? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.